Olá pessoal, estamos de volta. Vamos discutir com você o processo de saída do Reino Unido do bloco europeu, o chamado Brexit. Vamos entender algumas questões inerentes a essa atualidade da economia do bloco europeu e também do Reino Unido. Vejamos então, quando falamos dessa temática, o que nós podemos observar? Veja a representação que temos em tela. Seria a Europa sendo abandonada pela rainha, simbolizando assim o processo de saída, que é o significado da expressão Brexit, o processo de saída dos britânicos do bloco europeu. Vejamos então uma outra ideia do tema. Em 2016, no dia 23 de junho, os cidadãos do Reino Unido, ou então Grã-Bretanha, votaram pela manutenção destes no bloco ou pela saída. O que ocorreu? A vitória da saída, onde nós tivemos cerca de 17,4 milhões de votos. Estava definido o processo de saída. O que vamos ter então? Um prazo para criar um acordo de saída que seja negociado entre o Reino Unido e o bloco europeu. Qual o prazo? 2 anos. Esses 2 anos seria para organizar o processo de saída. A partir de qual momento? Do comunicado oficial do pedido de saída junto ao bloco. Este chega ao fim agora, no mês de fevereiro de 2019, porque completará o prazo que foi dado para uma negociação. Ora, vamos entender como que isso vai refletir diretamente nas economias do bloco e do próprio Reino Unido. Quando nós falamos de Reino Unido, nós estamos considerando o quê? A Irlanda do Norte, a Escócia, a Inglaterra e o país de Gales. Então, na verdade, a saída do Reino Unido envolverá a saída dos 4 do bloco. Não podemos pensar apenas da Inglaterra saindo. Escócia também sairá, Irlanda do Norte também sairá e país de Gales também. Ou seja, toda a Grã-Bretanha. O que vamos ter então? Vamos ter a permanência da Irlanda do Sul no bloco. Então aí nós já temos um problema. Por quê? Teríamos que criar uma fiscalização de fronteira entre as Irlandas, que é um dos pontos controversos. Veja que esse é um problema que vai envolver o caráter doméstico da Grã-Bretanha. Devemos ainda entender que nesse processo, veja, existe um certo ceticismo em relação a esse processo de saída. Nesta animação, estamos dando para você em percentuais que 23% dos europeus têm uma imagem negativa do bloco europeu. O número cresceu 4% em 2015. 31% dos britânicos veem a instituição de maneira negativa. 54% dos europeus acham que sua opinião não conta na União Europeia. 41% dos europeus são pessimistas quanto ao futuro do bloco. Esse número subiu 5% em 2015 e 62% dos britânicos concordam com essa percepção, o que explica a aprovação do processo de saída em voto popular. E temos ainda que 63% dos britânicos tendem a não confiar na União Europeia enquanto instituição. O que eu quero que vocês observem, que não apenas dentro do Reino Unido existe um ceticismo que levou à sua saída, assim como dentro do próprio bloco existe o mesmo ceticismo. O que isso significa? Que a saída do Reino Unido pode desencadear um processo de saída de vários países, em razão do fortalecimento nos últimos anos de uma ideologia de cunho nacionalista que vem ganhando força dentro dos partidos de extrema-direita, na Alemanha, na França e na Itália, que depois do Reino Unido são as principais economias do bloco. Se isso ganha força, cresce e começa a ocorrer, é o fim do sonho Schuman. É o fim da ideologia que levou à formação do bloco. Mas vejamos, se pensamos dessa forma, observe então este mapa. Temos como votou o Reino Unido, a maioria pela permanência na União Europeia. Você vai perceber que está na Escócia, que está na Irlanda do Norte e, por consequência, perde na Inglaterra e no país de Gales. Será que seria possível Escócia e Irlanda do Norte permanecerem no bloco? Impossível sem uma fragmentação do Reino Unido. Então isso é algo inconteste. A menos que
recuemos e venhamos a fazer um novo plebiscito e resolvemos ficar no bloco. Será que isso é possível? Será que o bloco aceitaria? Então são questões que são colocadas em xeque na atualidade. Devemos ainda analisar um outro aspecto. Como fica o bloco europeu? Primeira situação. Ficaria enfraquecido e, por consequência, menos atraente para a dinâmica de investimentos produtivos e especulativos? E enfraqueceria economicamente? Devemos pensar na problemática do orçamento. Com a saída do Reino Unido, que é a maior economia do bloco, como isso refletiria na dinâmica de arrecadação do bloco para futuros investimentos? Aumentaríamos tributos? Reduziríamos benefícios sociais? Devemos ainda questionar: outros países membros podem seguir o mesmo caminho do Reino Unido? E se seguir, como fica? Vejamos na Itália, vejamos na França, vejamos na Alemanha. O fortalecimento da extrema-direita defendendo essa proposta de rever sua participação dentro do bloco. O primeiro-ministro italiano chegou a afirmar que o orçamento do ano de 2019 não foi aceito pelo bloco europeu porque foi o primeiro que não foi realizado em Bruxelas, e sim em Roma, deixando claro o seu ceticismo em relação ao bloco europeu. O que está por trás disso? O ressurgir dos nacionalismos separatistas de forma intensa, muitas vezes respaldado por partidos políticos de extrema-direita que vêm levantando a bandeira nazi-fascista. Esta é uma problemática que está apenas no início. Não dá para prever qual é o futuro, mas com certeza devemos acompanhar com o máximo de atenção, porque ainda neste início de ano teremos o desenrolar e os reflexos disso estará, com certeza, no Enem e nos vestibulares que você irá participar no ano de 2019. Fica aqui o convite para debatermos um pouco mais sobre outros blocos e, óbvio, aguardo você para falarmos de temas como o Mercosul e a sua dinâmica de evolução. Um grande abraço e até a próxima!